aqui é Helena Mazzotti, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala Segura, o podcast que dá voz a quem faz a segurança no dia a dia. E temos aqui como patrocinador oficial a METS, que trabalha com desenvolvimento em HS e em facilitações de aprendizagem para a segurança do trabalho. E hoje a gente está aqui com a Gisele Pessini, que vai ser a nossa entrevistada da noite. Tudo bem, Gi? Tudo bem, você, Helena? Tudo bem. Gi, vamos começar com aquela perguntinha que a gente sempre começa, né? Quem é você nesse mundão? Bom, eu sou a pessoa entrevistada hoje, mas eu queria começar com uma pergunta para quem está nos assistindo. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A gente para pensar, né? E aí, meninas, vocês lembram? A última vez que eu fiz algo pela primeira vez? Vou ficar aqui refletindo. Eu vou precisar de um tempinho maior para poder lembrar, Gi. E você? Bom, hoje eu estou fazendo algo pela primeira vez. É a primeira vez que eu sou entrevistada num podcast. E estou muito honrada que seja aqui no Fala Segura com vocês. Legal, no seu Gi. podcast. No seu podcast. Muito bom. E, inclusive, sendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Tanto entrevistada como entrevistadora. Então, é uma oportunidade única. Bate aquela ansiedade, aquela coisa da primeira vez, mas é muito gostoso. Obrigada, meninas. E falando nisso, né, você trouxe isso. Bom, é a primeira vez que eu sou host no a podcast. Acho que estamos todos únicos hoje. Olha que delícia. Então, estamos todos aqui de debutantes. Muito bem, muito bom. E voltando à pergunta, né? Quem sou eu no mundão? No mundão. Neste mundão Neste enorme. mundão. Eu gosto de dizer que eu sou, primeiramente, muito abençoada por Deus. Deus tem sido sempre presente na minha vida e a cada acontecimento eu reconheço isso e sou muito grata. Eu sou filha do Anselmo e filha da Selma, casada com o Bruno e mãe do Gabriel. O Gabriel tem 7 anos. E eu falo que ele mudou a minha vida, a minha forma de ver a vida, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Eu sempre quis ser mãe, então, assim, para mim, realizar esse sonho foi incrível e tem sido incrível a cada dia. Acho que cada fase é um desafio e é muito gostoso a gente pegar tudo isso, todo esse aprendizado de lidar com o filho, de ter uma educação positiva, de ter uma forma diferente de criar e também passar isso para o nosso lado profissional. Então, isso tem sempre se conectado para mim. Como formação, então, eu tenho técnico de segurança do trabalho, sou engenheira ambiental e engenheira de segurança do trabalho. O curioso é que eu fiz o curso técnico depois de fazer a engenharia ambiental. Então, legal. Isso não era o que a maioria das pessoas faziam. O pessoal da faculdade se formava, já ia direto para uma pós-graduação ou depois de um tempo. Mas eu observava que eles tinham até uma certa dificuldade de conseguir emprego. E trabalhando dentro da indústria, eu fui percebendo o diferencial entre o engenheiro e o técnico. Então, para mim, o que o técnico fazia era muito bacana, porque ele estava sempre ali na operação, vendo de perto o que acontecia. E isso brilhou meus olhos para que eu fosse realmente para essa área. Foi muito legal. E agora, assim, recentemente, né, há 4 anos, eu me tornei mentora de carreira. E isso, para mim, tem sido um grande diferencial. Então, assim, eu tenho feito alguns cursos, algumas formações, pegado públicos diferenciados para dar mentoria, e isso tem sido muito bom para mim também. Então, a gente aprende junto, a gente vive essa emoção da mentoria, né, Gi? É uma vez de mão dupla, né? É uma troca tão gostosa, tão enriquecedora, que a gente evolui junto com o mentorado, né? É muito legal. E a gente falou bastante disso no episódio anterior, né? Onde a Adriana foi entrevistada. A gente começou a falar de autoconhecimento, de mentoria, que era uma forma de a gente apoiar outras mulheres a ascender na carreira. E como que você acha que teria sido para você, né, falando com a Gi lá de um tempo atrás, que estava no comecinho da carreira, quando estava tomando a decisão de fazer engenharia ambiental, de fazer o técnico, enfim... Como que você acha que a mentoria, ou que você, como mentora hoje, já mais experiente, poderia ali falar para essa pessoa? Como que você se conectaria com você mesmo, eu do passado, né? Eu do futuro conversando com eu do passado. Boa, eu nunca pensei sobre isso, Lena.
Mas, assim, eu demorei muito para fazer mentoria. Então, eu seria muito grata se lá, quando eu comecei a trabalhar, né, aos meus 18 anos, se de fato eu tivesse alguém que me desse ali um norte. Porque eu acho que a mentoria é isso. A pessoa não faz nada por nós, né? Mas ela nos ajuda a encontrar nosso caminho e seguir de alguma forma. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, inclusive numa área que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, era uma academia de ginástica. Caramba. Então, eu era recepcionista nessa academia. Não. E o interessante é que eu entrei numa academia de bairro bem pequena, mas ali eu já pensava, nossa, não dá para ficar aqui, eu tenho que ir para uma academia grande, olha a minha ambição. Era ir de uma academia de bairro para uma academia grande. Mas era o seu repertório, o que você tinha de mundo. Eu sabia que eu podia crescer, mas que não seria ali. E, de fato, fui depois para uma rede maior e lá eu fui evoluindo. Então, eu entrei como recepcionista, virei consultora de vendas e supervisora. Então, aos 21 anos, eu já era supervisora, meu primeiro cargo de liderança. E, para mim, foi um grande desafio. Então, assim, na época... eu tinha uma dificuldade ali de lidar com as pessoas, eu fazia muito microgerenciamento, eu brigava o tempo todo. Passamos por isso. Eu ficava brigando com as pessoas, querendo obrigá-las a fazer tudo do meu jeito. E, na verdade, não é assim, né, que funciona. E a gente acaba sofrendo também com isso, né? Cria aquele ambiente que não é adequado para ninguém. Só que isso foi tão interessante que, assim, eu percebi que eu precisava evoluir, que eu precisava estudar, e, de fato, não era uma academia que eu queria ficar para sempre. E eu me inspirei em algumas pessoas que eu conhecia para começar a buscar engenharia. Eu fui para a Engenharia Mauá, que na época era uma faculdade muito renomada, muito boa e importante ali próximo da minha casa. Mas ali acho que foi a minha primeira decepção, porque falam que é muito fácil entrar, mas muito difícil de sair com o diploma na mão. E de fato foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei, passei o primeiro ano, assim, muito difícil, não conseguia passar em nenhuma matéria. E isso me fez perder, inclusive, uma bolsa que eu tinha da prefeitura. Então, eu perdi a bolsa, não ia conseguir pagar, não estava conseguindo acompanhar o estudo. E tudo isso foi muito difícil, porque eu tive que abrir mão daquele sonho. Então, eu achava que eu só seria uma boa engenheira se eu fizesse engenharia Mauá. No final, eu tive que desistir da faculdade. Nossa, para mim foi o fundo do poço naquele momento. E eu chorei tanto que minha mãe chorou junto comigo. Então, assim, foi um momento bem difícil para mim. Só que eu falo que quando a gente está no fundo do poço, só tem uma forma de sair, né? É se movimentando. Então, eu comecei atrás de buscar um outro curso, outras possibilidades. Foi quando eu encontrei a engenharia ambiental. Fiz uma outra faculdade e foi ótimo, porque lá foi onde eu conheci meu marido e onde eu pude... Foi ótimo. Foi ótimo. Gente, fica a dica, né? Façam engenharia ambiental. Quando der errado, às vezes vai dar certo depois. Mas é sobre isso, né? A gente, às vezes, numa situação difícil, acha que nada mais vai dar certo. Que o mundo acabou. Não acaba. A gente precisa se movimentar e precisa buscar outras alternativas. E foi isso que eu fiz. E, bom, aí de fato eu fui construindo ali uma outra história. Entrei para fazer estágio, comecei a entrar para a área técnica e fui me desenvolvendo tecnicamente também. Muito legal ver essa história de, né, que essas reviravoltas, viradas de chave que o mundo dá, né? E o que você passou. Porque às vezes quem te vê lá como gerente não sabe essa história que tem por trás da Gi aí, né? Com certeza. Olha, Gi, eu escutando a sua trajetória aí, fiquei pensando, né, o quanto que a vida nos surpreende, né, o quanto que a gente pode se reinventar diante de alguma situação e alguma dificuldade, né? E você comentou que há 4 anos você se deparou com a questão da mentoria, e o quanto que isso tem sido importante para você, né? Algo mais específico ali te falou assim, vou começar a mentorar outras pessoas e como que você se prepara para esse momento, né? Porque acredito que cheguem pessoas em diferentes momentos, com diferentes medos. Acho que a mentoria também é um lugar ali onde as pessoas colocam expectativas, olha, né, ou frustrações. Então, quando que foi que você falou assim, olha, vou me arriscar? Porque às vezes foi se arriscar mesmo, na verdade, ou teve um preparo antes? Como é que foi isso? Bom,
Em 2021, eu fui mentorada. Então, eu entrei num programa que é do IVG, que é o Nós por Elas, e eu me senti presenteada com aquela oportunidade, assim, foi tão incrível. Dura um mês a mentoria, só que muda a vida de uma forma como a gente não imagina. A gente começa a pensar de forma diferente, fazer coisas diferentes. A partir daquele momento, deu um start em mim que eu pensei, nossa, eu preciso ajudar outras mulheres. Veio aquela famosa palavrinha, sororidade, né? Uhum. E aí eu comecei a me interessar também por contribuir com outras mulheres. E foi esse o meu público principal no início. Então, eu dei mentoria em algumas empresas que eu trabalhei. Então, participava da formação, dava mentoria para jovens, para pessoas diversas ali. E chegou um momento que eu criei um grupo de mães, que eram mulheres, para que elas fossem mentoradas por mim. Porque elas estavam estudando no curso técnico de segurança do trabalho. Então, assim, eu pensei, nossa, eu estudei o curso técnico, eu não tinha filho. E para mim já foi muito difícil, porque eu tive que trabalhar, estudar e fazer tudo o que eu tinha que fazer. E elas ali, ainda com filho, foi um desafio muito grande para elas. E tanto que na mentoria, elas tinham até dificuldade de participar, de entregar, de realmente fazer. E o que eu fiz com elas ali? Eu falei, gente, é o seguinte, acreditem em vocês. Eu vou junto com vocês, eu vou mais do que simplesmente ensinar, falar, eu vou participar junto com vocês. Então, eu trouxe tudo que eu fazia, que eu pedia para elas, eu também fazia. Eu falava para elas, vamos atualizar o currículo. Todas nós atualizávamos o currículo e a gente trocava informação. Vamos atualizar o LinkedIn. Todas trocávamos tudo que estava ali no LinkedIn, atualizava e a gente ia se ajudando. E aí teve um momento que eu falei para elas, agora vocês vão começar a se candidatar para vagas de técnico em segurança do trabalho. E nessa hora elas travaram. Falaram, Gi, eu não vou, porque eu ainda sou estudante. Eu não vou conseguir me candidatar e ser selecionada. Falei, tá, mas você vai se preparar para chegar na hora certa e assumir essa vaga. Se for uma empresa que não pede uma formação, pode ser que ela já te contrate. Se for uma empresa que exige a formação, é o tempo que vai dizer, mas você vai estar preparada quando você realmente chegar nessa vaga. Elas não acreditaram muito, mas ficaram ali timidamente se candidatando. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, na época eu era engenheira de segurança e meio ambiente, eu falei assim, eu vou começar a me candidatar para vagas de gerente. Então, vocês estão se candidatando hoje para estágio, assistente e auxiliar. Eu quero que vocês se candidatem para técnico. Eu podia me candidatar para supervisora, para coordenadora, mas eu já vou me candidatar para vaga de gerente. Então, eu vou dar um salto igual o de vocês. E comecei a me candidatar. Quando eu estava me candidatando, surgiu essa vaga da Nestlé, que eu estou hoje. Olha só. Então, olha que legal. Na hora que eu vi a vaga, naquela oportunidade, eu falei, gente, essa vaga foi feita para mim. Não é possível, eu jamais estaria procurando uma vaga assim se não fosse exatamente esse combinado entre nós. E é tão interessante ver essa construção que deu certo para mim, elas também foram evoluindo e eu sou grata, realmente grata por essa oportunidade que a mentoria nos deu. Então, assim, foi uma troca tão bacana, tão interessante, que de alguma forma, e de uma forma muito especial, eu ganhei muito com isso também. Legal, né? E acho que você traz muito, né, sobre a mentoria para ajudar pessoas. Sim. E nesse caso, você não só ajudou, mas também recebeu isso, essa troca e esse salto, essa oportunidade que surgiu diante daquilo que você se predispôs também a oferecer para o outro, né? Então, sim, quando a gente também se propõe a fazer o bem acontece pra gente, né? Muito legal. E aí foi aí, então, que surgiu a oportunidade onde você está hoje. Exatamente, essa oportunidade. E na própria entrevista que eu fui, eu falava, gente, eu só estou aqui por isso, isso e isso. E contei a história. Falei, e eu tenho certeza que essa vaga foi feita para mim, porque eu não estaria há 1 ano e meio. Então, assim, e de fato, para mim, não tem outra explicação. Era para ser realmente nesse processo. Muito legal. Muito legal. Interessante. Várias pessoas que eu conheço da área de segurança falam sobre a entrada na área de segurança. Você começou com o meio ambiente, depois, obviamente, que a siglazinha, né? A IHS engloba esse chapéu todo. Mas como é que foi a sua entrada nesse universo? Foi uma paixão à primeira vista? Foi oportunidade? Como é que você enxergou e como é que você fez essa entrada, essa passagem? Bom, quando eu comecei o meu estágio, era bem focado em meio ambiente. Depois, eu fui para uma outra oportunidade, onde eu fiz a integração do sistema de gestão.
E aí eu comecei a acompanhar o trabalho do técnico. Então a gente ia junto fazer auditoria, participar de vários processos dentro e fora da empresa. E junto com ele eu percebi o quanto era bacana o trabalho do técnico. E comecei a me interessar mais. Então eu via que o engenheiro ficava mais distante, ficava sentado em reunião. E o técnico estava lá o tempo todo acompanhando e fazendo o processo acontecer. E isso me abriu os olhos. Falei, gente, eu preciso fazer primeiro o técnico, porque se eu for uma engenheira e eu não entender o que o técnico está fazendo, será que vai dar certo? Então eu ficava até me questionando, assim, um pouquinho se eu estaria preparada para ir direto para uma engenharia. E foi tão bacana que, inclusive, a minha primeira oportunidade na Nestlé foi justamente por conta do curso técnico. Então, eu estava fazendo o curso técnico. Na época, eles encontraram meu currículo, acho que por um site de currículos, e me chamaram para uma seleção de vaga de coordenação. Nessa vaga de coordenação, eles pediam formação completa, inglês, pediam uma série de coisas que eu não tinha, e eu nem entendia direito porque que eu estava lá na entrevista, né? E eu já sendo entrevistada pelo gerente corporativo, o cara super, assim, de terno e gravata, super chique o lugar. E eu conversando com ele, ele começou a me falar do desafio. Ele falou assim, olha, aqui o desafio vai ser para você fazer a implementação de um sistema de gestão integrado. SGI. SGI. E aí me brilhou o olho, eu falei, gente, eu estava até então tentando juntar isso daí. Agora eu vou liderar esse processo, é o que eu quero. A hora é agora. É, agora. Só que aí eu conversando com ele, tudo que ele me perguntava tecnicamente eu ainda não tinha alcançado. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu não tenho esses requisitos técnicos, mas eu quero muito essa oportunidade e vocês precisam de alguém que ajude. Então faz o seguinte, me contrata como estagiária. Eu estou estudando o curso técnico e eu quero ser sua estagiária. Você me contrata que eu vou lá trabalhar para você e faço isso acontecer. Quantos anos você tinha nessa época, Gi? Nossa, lembra? Acho que eu estava perto dos 30. Perto dos 30. E eu já era engenheira formada. Olha então, só. o que ele fez? Ele pegou meu currículo e mandou para o gerente de RH da unidade. Quando eu cheguei para falar com o gerente de RH da unidade, ele virou para mim e falou, mas por que uma engenheira formada vai aceitar vir trabalhar aqui? E detalhe, eles não me deram o cargo de estágio, porque não existia o cargo de estágio, mas eles conseguiram abrir uma vaga efetiva de assistente. Legal. Então, no final, para mim, eu estava voando, né? Eu falei, gente, eu vim aqui para fazer estágio, já estou efetivada, maravilhoso. E eu querendo muito aquela vaga. E ele virou para mim e falou, mas por que você quer? Você já é engenheira formada, você vai voltar atrás? Eu falei, eu não me importo de dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Porque até setembro de 2022, eu era técnica de segurança do trabalho. Nessa época, eu trabalhava com a Adri. E outubro de 2023, eu assumi como gerente. Então, de fato, eu dei um passo atrás naquele momento, mas dei os 2 passos à frente no momento certo também. Tem uma história aí de renúncia, de escolha, para a gente entender que a gente não chega lá com facilidade. Mas, por outro lado, também é uma história de privilégio, porque poder abrir mão de um salário estabelecido para dar 2 passos para trás no mundo de hoje, aí a gente fala da rede de apoio, né? A gente falou aqui no contexto das mulheres, mas provavelmente você tinha uma rede de apoio muito forte para você conseguir também dar esse passo, né, gente? Na verdade, Gi, eu fui com um cargo de assistente, mas o meu salário era melhor do que aquele que eu ganhava como analista anteriormente. Então, isso para mim sempre foi muito claro. Eu nunca ganharia menos. Então, eu sou aquela pessoa que fala, eu me importo com dinheiro, eu quero ganhar mais. Eu posso diminuir o meu cargo, eu posso dar um passo atrás, mas um passo bem calculado. Tá. E neste caso, especificamente, a minha sorte foi ele ter me efetivado. Então, vamos supor que na época, como analista, eu ganhava 2.000, eu fui para ganhar 2.200. Entendi. Então, assim, era quase um mesmo salário, mas com benefícios diferenciados. E uma escolha de carreira diferente também, Sim, que era mais... Eu estava mergulhando no mundo da segurança de fato, porque a oportunidade ali era gigante, né? Implementar um sistema de gestão é começar do zero e fazer muita coisa acontecer. Então, assim, de fato, foi uma escolha muito certa, que me abriu muitas portas dali para frente, inclusive esse meu retorno aqui. E acho que a gente, não sei, a minha visão é de que a gente nunca está 100% preparado para
passo que a gente, ou aquela posição que a gente vai encarar. Eu já me vi passar muitas vezes assim, né? Me deparei com uma situação, falei, poxa, legal, tal, deu certo, aí caramba. E aí, será que eu tô preparada mesmo? E a minha opinião, Gi, é que a gente nunca tá 100% preparada. Mas a gente vai, encara. Porque você deu um salto, né? Você deu um salto importante para uma vaga de gerência que já tem ali responsabilidades muito distintas, muito diferentes, né? Você já se sentia 100% preparado? Porque eu acho que muita gente que assiste a gente aqui deve pensar, não, eu nem vou, porque eu não tenho tudo, ou ainda não estou 100%, não me sinto preparada. Como é que é isso? Tem que estar 100% pronta, principalmente nós mulheres, né? A gente fica olhando os requisitos lá e fala, não estou pronta. O homem tem menos, tem pessoas que mostram isso, né? O homem normalmente atende 60% da vaga, ele mais se candidata. A mulher tem que atender 100% e olha lá. Eu acho que isso eu trabalhei muito na minha mentoria. Tanto quando eu fui mentorada, quanto quando eu mentorei. Então, eu sempre falava muito disso. Falava, gente, não espere estar pronta. Tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai. Então, assim, esse incentivo, de novo, né, que eu dava para aquele grupo, para mim, foi o melhor incentivo para mim mesma. Então, assim, na hora que eu vi, porque eu não teria me candidatado, nem me candidatado para a vaga. E na hora que eu vi ali a entrevista e de verdade que eu passei no processo, então bate aquela dúvida, né? Você fala, poxa, será? Será que eu tô pronta? E eu não estava. E, com certeza, nem até agora. Eu te garanto que eu ainda não estou. Vive em constante aprendizagem. Então, é isso. Então, assim, com certeza eu dei o meu melhor até aqui. Isso eu não tenho dúvida. Então, pode não ser o melhor para todos que estão envolvidos, mas com certeza foi o melhor que eu podia dar. E isso eu tenho tranquilidade em dizer e em fazer. Sempre que eu faço alguma coisa, eu dou o meu melhor. Eu não contei desde o comecinho, mas minha família sempre foi comerciante, já teve muito comércio, muita coisa diferente. Teve época que minha mãe teve lanchonete e eu preparava o lanche. Eu era chapeira. E eu dou esse exemplo de vez em quando pro meu time e falo, gente, eu fazia o melhor lanche, de forma que hoje, se a minha família se reúne, eles falam, faz um lanche aí pra gente. Quando eu falo que eu vou fazer um lanche, sabe, meu marido já fica mais feliz. Então, assim, porque, de verdade, eu fazia da melhor forma possível. A gente tem valor, né? Olha que legal isso. Né? É isso. E é isso que, às vezes, a gente vê dificuldade nas pessoas, né? Infelizmente, elas querem escolher onde estão para dizer se vai trabalhar certo ou não. Então, assim, ainda sou estagiário, eu não vou trabalhar bem, então vou esperar me efetivar. E isso é um erro. Então, assim, se você não trabalhar bem... Né? Não. Caso não vai chegar este momento. É isso. E eu sempre, de verdade, sempre fiz o melhor. E seja qual for a oportunidade que eu tive, eu dei o melhor que eu podia. Posso não ser a melhor realmente que a pessoa esperava, mas o meu melhor eu tenho certeza que eu sempre empenhei. E aí eu, de novo, sou a que mais me cobra, né? Sou a que mais exige e isso tem dado certo. Então, acho que foi uma consequência de um plano não tão estruturado, mas que foi acontecendo. Gi, se você me permite dar um exemplo, né? Eu e a Gi, a gente já trabalhou juntos, eu já tive esse privilégio de trabalhar junto com a Gi. Eu me lembro de um desafio que a gente teve, né, Gi? De uma área nova. Lembra quando a gente foi parar numa área nova? Então, no lugar onde a gente trabalhava, estabeleceram lá uma área nova, que não existia dentro de segurança do trabalho, né? Que era uma área que ia trabalhar com sinergia, com padronização. Era algo que, enfim, a gente fazia no dia a dia, mas não como área. E a gente foi colocada junto lá com uma turma para vamos ver como é que vai ser isso, né? E eu me lembro muito bem da Gi super comprometida com o tema. Eu lembro de um treinamento que a gente fez que tinha que ser um formato diferente. Tinha gente de, enfim, Latinoamérica. Cara, e eu lembro da dedicação dela de fazer algo pela primeira vez sem que a gente soubesse direito. Será que é esse o caminho? Será que isso vai dar certo? Então, assim, quando a Gi fala que realmente ela entrega o melhor, eu tenho o privilégio de dizer, porque já trabalhei com ela e vi ela entregar o melhor. E a gente vê a coisa acontecendo com gente que quer fazer. É tão diferente quando a gente trabalha com quem quer fazer o negócio acontecer, que compra o projeto com você, não, vamos lá, não sabemos direito como é que vai ser, mas a gente vai entregar o melhor. Foi uma experiência muito bacana, né, Gi? Então, acho que isso é um valor, né?
de fazer o melhor, independente de onde Obrigada, está, né? Adri, pelo exemplo. Eu lembro que quando eu entrei na área, eu não sabia nem o que significava, né? A gente demorou muito tempo. Adoro. Será que eles estão me promovendo ou eu estou sendo A gente está rebaixada? entendendo o que está Eu não sabia. acontecendo. Mas a gente foi descobrindo juntos, né? Então, assim, isso foi o mais legal, porque o time era unido, realmente fazia coisa Será dar que eu tô certo. sendo promovido ou rebaixada, né? Então, porque, juro, eu passei, eu tinha 8 Tava meses entendendo de isso empresa. ainda, né? Era um Foi negócio ótimo diferente, isso. era meio confuso pra Era gente na época. A gente confuso. não estava entendendo direito ainda, né? E no Os final... movimentos corporativos nem sempre são transparentes, né? O que acaba gerando uma certa angústia, inclusive. Sim. E o engraçado é que, de novo, remete no bolso. Porque aí, na hora que eu vi que aumentou meu salário, eu falei... Opa, Então, não pai, foi o meu Ô, Gi, e eu achei curioso, né? Eu sou engenheira ambiental também e engenheira de segurança do trabalho. Então, fiz essa pós. Eu achei curioso você fazer o técnico de segurança, porque você já tinha essa visão do que o técnico fazia. Sim. Queria entender, assim, o que te motivou, eu entendi. Mas o que refletiu na tua carreira, de fato? O que você achou que valeu a pena fazer o técnico e não ir direto para a pós de segurança do trabalho? Porque, como eu fiz a carreira um pouco diferente, para mim, eu ainda não entendi, assim. Sim. Bom, além dessa oportunidade direta da Nestlé, né, porque coincidiu mais uma vez de ser exatamente essa situação, como eu falei, eu queria até fazer um estágio enquanto eu estava estudando no curso técnico. Também abriu portas dentro do curso técnico com todos os professores. Então, é tão interessante que eu já tinha uma maturidade, já tinha prática e já conseguia me aproximar de uma forma muito boa. Eu tenho um excelente networking até hoje. Então, assim, são pessoas que me ensinavam de uma forma diferenciada, realmente a gente fazia uma troca genuína. Eu consegui me aproximar muito deles, até mais do que na pós. Então, na pós-graduação, existia já um certo diferencial ali, né, entre os alunos. Mas no técnico, como as pessoas chegavam sem saber muito o que estavam fazendo, e eu já estava vivendo aquilo, né, no meu dia a dia, eu conseguia me aproximar muito dos professores. E aprendi muito. E, inclusive, quando eu trabalhei com a Adri, foi quando eu trabalhei como técnica de segurança do trabalho. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que, para mim, foi a melhor escolha. É claro que é caso a caso, né? Então, esses dias veio uma pessoa perguntar para mim, ele falou assim, Gi, você acha que eu devo fazer o curso técnico agora? Mas ele já tem a pós-graduação. Eu falei, não, acho que no seu caso já foi. Agora é você praticar, entrar na área de cabeça, a gente vai traçando outros desafios e uma hora vai dar certo. Mas é muito caso a caso. Eu não tenho como garantir que para todos vai dar certo, mas eu não tenho sombra de dúvidas que para mim deu muito certo. Então foi muito legal. É porque não tem fórmula de bolo para carreira, né? Acho que cada um vai desenvolvendo. E é isso, como você falou, o negócio, eu acho tão bom quando as pessoas vêm e falam assim, gente, dinheiro é importante. Gente, óbvio que dinheiro é importante. A gente vive num mundo que o dinheiro compra comida, compra casa, segurança, a pirâmide de Maslow, que você falou em outro episódio, né? O básico ali a gente consegue com dinheiro. E eu fico pensando, assim, eu já tive uma redução, eu tomei uma decisão, assim como você, de sair de um cargo de gerente para ir de coordenadora, mas o mesmo salário também. Sim, mudava coisa quase nada, assim. Mas por quê? Porque eu ia abraçar de novo as áreas de segurança, saúde e meio ambiente e a gente vai se distanciando, né? Eu acho que essas tomadas de decisão, as pessoas que escutam a gente têm que entender que vai depender do momento de cada um, por isso que eu quis que você trouxesse um pouquinho o que te agregou, o que foi bom, se todo momento seria. Então, eu acho bem interessante, assim, como cada carreira é diferente, como a gente pode trazer isso, né? Sim, e eu sou uma incentivadora de curso técnico. Então, assim, o meu time, as pessoas que estão perto de mim sempre me escutam falando. Falo, gente, não tem dinheiro para uma faculdade? Faz um curso técnico. Não, estudem, né? Vai estudar, vai tentar uma faculdade pública, vai fazer algum outro curso, mas de repente você está se encontrando. Então, nesse momento de encontro, o curso técnico é rápido, é barato ou é de graça. Então, por que não, né? Se aventurar e conhecer um outro mundo de uma forma rápida e fácil. E é o que a Gi falou, né? Estudem. Eu acho Estudar que uma boa é dica importante. é urgente. sempre estar estudando
em todos os âmbitos, entender a área que Quando você quer a gente vai seguir. ver esses reportes de mundo do trabalho até 2030, as habilidades que estão sendo usadas hoje serão muito diferentes do que serão necessárias daqui a alguns anos. Se a gente não tiver essa coisa de estudar para a vida, né, lifelong learning, a gente vai se perder no caminho e ficar para trás, porque tudo muda muito rápido e para a gente se adaptar, a gente tem que buscar conhecimento. Então, assim, é quase que imperativo você estudar hoje, o que quer que seja. Ou o ensino formal, que as universidades também estão num momento desafiador, porque não é o único caminho, a educação acadêmica, embora eu valorize bastante. Mas, cara, leitura, o livro, estudos de podcast, de vídeos, N formas hoje, né? O conhecimento está muito difundido, está plural. Não tem como a gente dizer, inclusive, que não tem acesso. A gente tem uma overdose de acesso. Então, eu acho que tem uma questão de realmente ter essa atitude orientada para o saber constante, porque as coisas hoje se dissolvem. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto a gente falava é, olhando para quem está assistindo a gente, que está na cadeira de técnico, ou que está começando os primeiros passos de uma liderança, o que você daria de conselhos não tão óbvios para essas pessoas crescerem dentro da área de EHS e que é fundamental para elas crescerem? Olha, Gi, eu acho que não tem muita diferença de uma liderança técnica para outras, né? O que é importante é manter um bom relacionamento. Então, isso foi uma das coisas que me ajudou a voltar para a Nestlé. Então, alguns amigos que trabalharam comigo lá em 2012, que puderam me indicar nesse momento do retorno, não eram pessoas que eu conversava todo dia, não eram pessoas que eu ficava ali puxando o saco, só que eram pessoas que a gente tinha um bom relacionamento mesmo à distância. Então, sabe aquela coisinha simples, assim, de você curtir um post da pessoa, mandar um parabéns de vez em quando, manter algum contato mínimo ali agradável com a pessoa? Esse networking as pessoas ainda têm muita dificuldade de fazer, né? Elas costumam chegar pedindo, costumam chegar... Desesperadas, né, quando só precisam. na hora que precisa. Então, assim, como manter de verdade um bom networking? Que você vai dar algo para a pessoa e não só exigir, né? Então, esse para mim foi uma lição que eu nem sabia que eu estava fazendo, mas que me trouxe resultado. E eu não tenho dúvida que abre portas. Então, manter um bom relacionamento e um networking saudável é importantíssimo, né? A gente entender que o time, ele precisa ser construído mesmo antes de assumir um cargo de liderança. Então, às vezes, a pessoa, ela já quer esperar virar gerente para liderar, sendo que ela pode liderar no pouco a pouco, né? Então, a CIPA é um bom exemplo. Então, quantas CIPAs que você conhece que tem um líder lá dentro, né? A gente vê lá, tem o time que tem alguém que naturalmente lidera. Então, que bacana se for o próprio técnico, né? Não que ele é obrigado a fazer tudo, mas ele mostrar um papel de liderança e de condução daquele grupo. Acho que tem uma confusão entre o que é cadeira de liderança e o que é papel de liderança. Porque a liderança não é, de fato, uma cadeira. Até que a gente sente nessa cadeira e exerce essa função. Isso. Mas é como você disse, todos nós podemos liderar a qualquer momento numa organização. Condutas boas. E aí, ser o famoso influenciador que está em alta. Nada mais, talvez, do que um líder. Talvez a palavra tenha se perdido nesse contexto, onde a gente está vendo desinfluência, mas o líder é um influenciador de contexto, de cenário, de relações, né? Sim, com certeza. Eu acho que na CIPA que você estava trazendo, é muito forte, né? Porque eu escuto muitas pessoas falarem, pegando o gancho aqui, que a CIPA me doeu aqui atrás. Que a CIPA não funciona, a CIPA... Tanana. Mas será que até que ponto a gente também não está deixando de fazer nosso papel de influenciador para transformar essa CIPA em algo que funciona? Porque lá nos primórdios, eu era responsável pela CIMA, né? Nos primórdios. Nos meus primórdios. Eu era de meio ambiente só e a gente funcionava super bem o comitê de meio ambiente. O de qualidade funcionava bem, só o da segurança não funcionava bem. Será que a gente... mas é porque é obrigatório. Porque tem cabide de emprego. Eu sei que tem várias coisas por trás. Mas eu ainda acredito nesse papel. E esse papel vai muito do técnico de segurança. Sim. Porque ele que está no dia a dia. O que você aconselha aí, que você já viu, que você tem de experiência, para que esse técnico influencie, lidere
Aí eu estou dando o exemplo da CIPA porque você puxou, mas Sim, de uma maneira eu tenho um diferente. exemplo bem recente, assim. Eu acho que o técnico, ele pode até dar outros nomes para as pessoas da CIPA. Então, a gente teve um caso recente que a gente criou um programa de guardiões. Então, olha o peso que você dá para essas pessoas, para que elas se sintam verdadeiramente guardiãs de um processo. Então, no nosso caso, a gente tem as regras que salvam vidas e são regras diversas. Para cada uma dessas regras tem um guardião que é cipeiro. Então, ele vai além, ele não está só preocupado com o voto, né? Porque muitas vezes é mal visto, porque é aquela pessoa que quer um voto. E isso, ao mesmo tempo, a lei permite essa correlação, porque é um benefício para a pessoa que está trabalhando para a empresa. Então, essa troca ser mais genuína pode até ser dado um outro nome. Então, o fato de ter o guardião deu um peso e uma importância muito maior para essas pessoas. E isso veio da iniciativa do nosso técnico, que foi liderar o processo, inovar e trazer esse conceito novo. E foi bem legal, porque aí, de fato, eu me surpreendi. Até agora, esse mês de maio, a gente está trabalhando as regras que salvam vidas, é a direção segura. E como eu já estou envolvida em outros temas, outros projetos lá dentro, eu acabei não liderando esse processo, mas os guardiões estavam em reunião junto com o técnico para fazer acontecer. E essa semana a gente vai ter alguns eventos bem bacanas por conta disso. Então, olha que bacana. É mostrar uma liderança, mostrar ali uma atitude e fazer com que cada um se sinta parte de verdade. E se sinta líder também do processo, porque o guardião, ele é o líder também desse processo, né? Se empodera, o nome já empoderou ele, Isso. Né? Então, eu acho que ali a CIPA é um ambiente muito propício também para a gente capacitar essas pessoas, porque muitas vezes as pessoas chegam ali, né, Gi, e com outro objetivo, talvez, de estou aqui para segurar meu emprego, mas ali no momento que chega ali, ele é um terreno fértil. Sim. A gente estava falando tanto de capacitação, do estudar, e ali a pessoa acaba tendo acesso a outras informações, contato com outras pessoas, e você está empoderando. Às vezes está fazendo florescer na pessoa que está ali uma liderança que estava meio reprimida, às vezes, porque não tinha espaço para isso. E a CIPA, ela dá voz também. Se bem utilizada, a gente fala realmente bastante de CIPAs que não funcionam. E, de fato, tem muitas que não funcionam, mas tem algumas que podem ser grandes exemplos, como esse que você está dando, das pessoas ganharem voz. E tem gente que, inclusive, sai de CIPA e vai buscar curso técnico de segurança para se especializar, porque gosta tanto, né, Gi? Bom, eu sempre incentivo, né? Eu vejo a pessoa com potencial e falo, já pensou em fazer técnico de segurança? E é muito legal essa troca, porque é genuíno. Tem pessoas que têm um amor, uma vontade realmente de fazer a coisa dar certo e vai muito além. É claro que existem pessoas e pessoas que às vezes agem de má fé, mas assim, hoje eu convivo com muitos cipeiros que são realmente empenhados em fazer o melhor trabalho. E isso pra gente tem sido bem legal. E com certeza é muito parte aí desse trabalho de liderança do técnico que consegue direcionar e fazer um ótimo trabalho. Essa tua liderança, Gi, no que você fala e traz assim, sempre incentiva muito as pessoas a exercerem também a sua liderança, a se capacitarem, a buscarem meios de estudo. Sim. E hoje, no lugar onde você está, pessoal e profissional, você é mãe, o Gabriel, certo? 7 anos, esposa, está numa posição de liderança, tem as responsabilidades tantas da vida, mas você usa algum meio para se capacitar, para se manter antenada com tudo que está acontecendo? Às vezes é difícil parar para fazer um curso, mas que outros meios que você usa para se manter atualizada, para estar por dentro daquilo que está acontecendo? Bom, não por acaso, escuto bastante podcast. Tá bom. Para mim, na verdade, é o melhor meio, assim. Eu nunca fui muito de leitura, mas eu conheço os melhores livros justamente por ouvir muito podcast. Então, assim, não só ouvir ou ver um vídeo, assistir e entender muito desse processo.
Sempre que possível eu estou fazendo algum curso, o pessoal me acha até meio maluca, fala, gente, não é possível. Então, recentemente eu fiz o curso de observadora certificada, fiz um outro curso de liderança, que foi no final de semana. Então, assim, eu dou um jeito, Dri. Tem hora que eu tô com meu filho do lado e tô ali estudando, vendo alguma coisa, mas não é fácil, é como a Helena falou, né? A gente não faz tudo perfeitamente. Então, eu tenho certeza que algum pratinho cai. Então, em algum momento fica difícil ou eu não dou realmente 100% de mim. E, de fato, não é possível dar 100%, né? Eu escrevi até um artigo recentemente no LinkedIn falando sobre isso, porque as pessoas esperam que a gente seja a melhor mãe, então, e seja a melhor profissional. Então, fala assim, trabalhe como se não tivesse filho e cuide do seu filho como se não trabalhasse. Como que eu vou fazer isso? Eu trabalho e eu tenho filho. Provavelmente você é a melhor mãe, a melhor mãe possível, né? Sim, isso eu não tenho dúvida. E com certeza vai ter pessoas que vão julgar porque em algum momento eu não vou estar com ele. Eu não estou com ele agora. Então, assim, é sobre isso, né? Eu estou dando o meu melhor e estou muito satisfeita com isso. Enquanto eu estou com ele, eu dou o meu melhor e fico realmente, curto o momento. Mas vai ter hora que eu vou estar com ele do lado e vou estar fazendo outra coisa. Vou estar estudando, preparando um post, ou focando em outras coisas que também são importantes para mim, né? Legal. Uma pergunta. Vai lá, Gi. Vai lá. Eu já dei a respirada aqui, mas vai lá, Gi. Fiquei pensando uma coisa, até na minha trajetória, eu cheguei a, obviamente, gerenciar a área de segurança do trabalho, não com a especialidade que você, né, com o domínio que vocês têm, mas eu entrava em empresas menores na cadeira de RH. E sempre foi um desafio grande, olhando dentro de RH, porque quando você tem uma área com especialistas, com gerente, com diretor, isso tem uma expressividade muito maior, peso, relevância na organização. Como que você, e acho que a pergunta para as três também, conseguiram educar as áreas internas da importância de todos fazerem segurança, de que essa área não é uma área apenas de cumprimento de legislação, de compliance. Para quem está nos ouvindo, como ser um influenciador disso dentro da cultura? É um desafio diário, Gi. Então, assim, hoje, para mim, não é natural ainda isso, tá? Eu acredito nisso, de verdade, eu acredito. E eu vejo essa fala em algumas lideranças também, mas é um desafio diário. Porque, de fato, as pessoas estão preocupadas com o core delas. Então, elas querem, em algum momento, entregar a operação, em algum momento, entregar a manutenção. E, de fato, não vão estar 100% do tempo pensando em segurança. Mas o desafio da cultura é você, de fato, fazer com que a pessoa crie esse hábito. Então, olha, você não precisa escolher o que você vai fazer, mas o importante é que você entenda que você vai fazer também pensando em segurança. Até que isso se torne um hábito e você não precisa mais pensar, né? É igual o hábito de dirigir. Quando a gente começou a dirigir, era o carro manual que a gente ficava olhando para o câmbio e mudando a marcha, olhando para o câmbio. Depois de um tempo, vai no automático, porque você já criou aquele hábito. E, para mim, a segurança é muito parecida. Então, eu não vou chegar numa empresa e impor isso, que eu acho muito bonito até, mas eu não consigo impor isso de uma hora para outra, mas vou fazendo com que as pessoas entendam no dia a dia e vão criando esse hábito. Em algum momento vai evoluir, né? Que é a famosa cultura de segurança que vai ali, né? A curva vai ascendendo. Eu entendo, Gi, que eu acredito muito nisso. Eu falo sempre que eu posso e eu tento fazer isso no dia a dia o máximo que eu consigo. Que a segurança ela tem que estar conectada com o negócio. Assim, mas assim, de maneira que você já não saiba mais o que é uma coisa e outra. Isso é o mundo ideal, né, Dri? Esse é o mundo ideal. Como que dá na prática? Como que eu faço na prática para tentar ir fazendo isso? Então, primeiro, é conhecer o meu cliente interno. Então, se eu estou atendendo uma área de vendas, é diferente de atender uma área de manufatura, que é diferente de atender logística. O que é importante para esse cara de vendas? Vender. Vender, beleza. Qual que é o indicador que ele tem lá? É um indicador financeiro? É um indicador provavelmente de faturamento, por exemplo? Sell-in, sell-out, sei lá. Qual que é o indicador que ele está lá na risca, que ele acompanha todo dia? Eu tenho que conhecer o indicador dele. Eu tenho que saber por que aquilo é importante. Eu tenho que saber quando não está bom, por que não está bom. Porque senão, você concorda que aí eu chego lá com um problema meu. Meu. Que deveria ser nosso, mas eu entendo que a sua área está demandando dele. Porque se o problema dele é dele, o meu é meu. Certo? Se o problema se vendeu, se não vendeu, é
dele. Então, se teve ocorrência ou não, é meu. E aí eu falo assim, não, então, a gente precisa avançar com isso daqui e você precisa me ajudar. O que eu tô fazendo para ajudar o cara com o que é importante para ele também? Então, quando a gente começa a entender um pouco mais, e aí eu faço isso nas aproximações, né? Eu incentivo que sempre meu time faça isso. Vamos lá, vamos conversar com o cara. O que é importante para ele? Beleza. Então, porque tem que ser uma troca. Eu te ajudo com isso. Você fala, mas como é que eu vou ajudar o cara de vendas no sellout? Sei lá, hoje eu sou uma pessoa que está em campo. Eu tô lá em campo, eu vejo, sei lá, um preço que não está adequado, eu mando pro tiro. Cara, teu preço não tá certo. Até porque o problema é nosso, né? É a nossa companhia, é o nosso resultado. Então, quando eu mostro para ele, para a área, né, seja em qual âmbito for, que eu tô me importando lá, eu também tô mostrando que ele pode se importar aqui, que a gente pode trocar isso. Então, eu acredito que isso vai acontecendo de maneira mais integrada. E aí tem o que a gente não quer que aconteça, e quando acontece, a gente tem que aprender pela dor. Então, quando surge uma dor, a gente aprende com aquela dor. É o meu exemplo de sempre, de quando eu tive pedra nos rins e aprendi pela dor que eu tinha que beber água. Né? Nem sempre eu tô bebendo tanto de água que eu deveria, porque a gente esquece um pouquinho o que é a dor, né? Mas, às vezes, a gente tem aqueles soluços de insegurança, e como que a gente usa isso para mostrar que é importante, porque a gente pode fazer diferente. Então, mas pensando no proativo, na essência do que eu acho que funciona, é essa coisa bem integradinha, assim, sabe? Legal. Eu complementaria aqui da Dri, que aí eu acho que é o letramento também que a gente tem que fazer para cima, né? Porque muitas vezes eu também já reportei para RH, já reportei para jurídico, reportei para várias áreas diferentes e que nem sempre eles sabem exatamente o que a gente faz. Então, é muito claro para mim, eu já reportei para engenharia, eles queriam saber só de inspeção, a parte técnica, a infraestrutura. Quando eu reportei para RH, eles queriam saber só de insalubridade, periculosidade, que é o que é visível. Então, eu acho que faz parte da gente trazer esse mundo da segurança para os nossos líderes maiores aí, para que eles possam entender também, e a gente, para isso, falar a linguagem deles, que é difícil, né? Porque um dia eu estou reportando para um advogado, no outro dia eu estou reportando para uma pessoa de RH, no outro dia um cara de engenharia. E assim vai, já reportei para áreas muito diferentes. Então, a gente começar a trazer para eles esse mundo que é restrito na visão. Então, acho que faz parte disso também. E para fazer esse reporte, é o que você falou, né? Eu preciso entender o que é valor para ele. Então, se valor... Eu já reportei financeiro também. Então, assim... Financeiro também? Financeiro. Caramba. Security, enfim, assim vai, gente. Tem história. Então, acho que assim, é entender o que é valor. E aí, entendendo o que é valor, a gente consegue fazer esse alinhamento. Muito legal. Gi, eu ainda tenho mais uma pergunta aqui para você. Que assim, você falou muito de mentoria, que você faz esse processo. Aliás, brilha seus olhos quando você está falando de mentoria, né? Sim. E assim, a gente quer dicas aqui também para o pessoal, para o público que está vendo. Eu ia até perguntar, assim, dicas gerais, mas eu vou dar uma apimentadinha, assim. Para alguém que está formando em técnico de segurança do trabalho agora, você contou desse processo de estágio seu... Que Sim. cursos? Como que essa pessoa pode se aprimorar? O que você dá de trilha, assim? Bom, para os meus mentorados, o que eu costumo orientar? De fato, para buscar cursos bem rápidos. Isso que a Gi falou, né? Existem tantas formas diferentes da pessoa aprender. Então, ficar esperando a faculdade ideal, a pós-graduação, tudo isso vai demorar muito. Então, pega um site da Fundacentro, que tem um monte de curso gratuito ali, você já vai olhar, rapidamente aprender, ali uma semana você já sai sabendo um monte de coisa, né? E isso, de forma prática e rápida, pode ajudar a abrir portas. Mas tem algumas estratégias que, de fato, fazem a diferença. Inclusive, eu fiz um e-book, eu estou disponibilizando para o pessoal de forma gratuita, que é planejamento adequado. Por exemplo. Então, a Adri falou, né? Eu não planejei muito. Mas quando a gente planeja, é muito bom. Só que melhor do que planejar é a gente saber que vai dar errado o plano. Então, não é só planejar achando que vai ser linear. Falar, nossa, tudo isso vai acontecer na minha vida, eu vou virar CEO. Só que não. É aquele meme, né? Planejado e vida real. Vida real. Então, assim, sabendo que vai dar errado, que você vai sentar novamente, vai repensar nesses planos
e vai fazer tudo acontecer. Lembra que eu falei que eu cheguei no fundo do poço? Foi uma das vezes, né? Então, muitas vezes a gente vai chegar no fundo do poço e se movimenta para sair, para começar de novo. E ter esse planejamento, sabendo que isso vai acontecer, é saudável. Então, a gente sabe que vai planejar e que vai dar errado em algum momento. Eu falei também do networking, que gosto de reforçar que é um ponto importantíssimo. O verdadeiro networking, onde a gente vai doar e não vai pedir. A gente não pode sair mandando mensagem falando, manda meu currículo, toma o meu currículo aqui. Você já recebeu essa mensagem? Claro que já. Quem já recebeu, né? Quem não, né? Acho que todo mundo já recebeu. Quem nunca fez também. Sim. De enviar, sim, eu acho que eu nunca enviei. Mas já mandei muito convite para as pessoas. Eu já fiz e me arrependo, porque agora eu sei o quanto é chato. Mas é sobre aqui, ó. Exato. Mas assim, muito bom. Isso é bem interessante, Gi. Eu fico refletindo muito sobre isso. Tem pessoas que me pedem e que faz muito sentido a pessoa me pedir, porque de alguma forma ela está conectada comigo. Sim. Ela pode não ter me visto nunca pessoalmente, mas ela curte meu post, ela comenta, ela é agradável, ela me manda mensagem de vez em quando ali para comentar alguma coisa. Tem aquela pessoa que nunca me viu, nem sabe quem eu sou, mas só pede. Segue meu currículo. E aí eu nem abro, porque eu não sei se é vírus, então eu não abro o currículo, não me mandem, por favor. E tem também aquela pessoa que me conhece muito, mas nunca mais falou comigo e simplesmente chega pedindo alguma coisa. Então, assim, existem formas, mesmo que à distância, da gente manter um relacionamento bacana com as pessoas ou criar um relacionamento bacana. Então, tem pessoas que me mandam pedindo, eu nunca vi a pessoa na vida e eu indico. Então, eu falo, olha, toma aqui, essa pessoa tem esse perfil bacana, acredito que vai dar certo para essa vaga e eu mando para o gestor. Mas aí é caso a caso, né? Então, a gente faz escolhas também. Agora, Gi, você falando da rede, né? E de manter esse contato. A gente, sei lá, tem um monte de gente lá na nossa rede, no LinkedIn e tal. Vou falar do LinkedIn, que é onde geralmente a gente trata mais ali no dia a dia do profissional, né? Pelo menos no meu caso. Como mapear essa rede? Porque não dá para se conectar com todo mundo. E também para se reconectar de qualquer jeito, é melhor não se conectar, né? Aquelas mensagens prontas que o LinkedIn dá, eu acho meio... É triste, né? Complicado cair naquilo lá. Quando o pessoal manda aquilo, ele fala, me poupe, né? Não precisava mandar nada, né? Parabéns, 2 negocinhos. Aí interessante. Quando você faz algum post, tem as opções lá. E tem um outro lá que agora eu esqueci, mas tinha um outro desse também. Assim, como que tem alguma maneira mais inteligente de fazer o mapeamento dessa rede para ter uma rede diversa que funcione? Normalmente você vai ter mais oportunidade com quem posta, né? Então, no seu caso, a Lena também posta, a Gi. Então, assim, vocês estão postando e eu tô ali acompanhando. Eu posso não postar nada. Minimamente, eu vou comentar seu post, curtir, vou interagir de alguma forma para que você veja que eu tô ali te acompanhando. Sabe o que é interessante? Às vezes tem pessoas da Nestlé que eu não falava com a pessoa de jeito nenhum, porque a pessoa senta muito longe, trabalha muito longe de mim. Às vezes a pessoa me encontra e fala sobre o post. Fala, legal, Gi, eu achei super legal esse post que você fez, não sei o que, né? E começa... Aí eu, nossa, é verdade, eu tinha pensado nisso, ele pensou naquilo e a gente vai trocando ideia. Teve um rapaz de Ribeirão Preto, que ele veio fazer uma visita e ele me parou pra gente conversar sobre um post que eu tinha feito. Ele é maravilhoso. A pessoa fala, você que é Gisele do LinkedIn. Eu falei, gente... É isso, é essa sensação que eu tenho. Eu falo, nossa, tô famosa. Mas assim, olha que bacana, legal. O carinho que ele teve de ler, de entender, de trazer pra mim, de transformar isso numa conversa. Foi muito bacana. Então, assim... Não estou dizendo que todo mundo precisa ou vai conseguir fazer isso, mas é muito genuíno, né? É de fato a pessoa se mostrar presente e conectado com a gente de alguma forma. Uma última dica, só para fechar em 3, é mostrar presença. Pode ser no LinkedIn, principalmente, mas você ter uma presença sua como pessoa. Então, eu sou a Gisele Pessini. Marca pessoal, né? Eu não sou a empresa, eu não sou o crachá, eu não sou o meu cargo. Então, quem eu sou? As pessoas, quando estão lendo aquilo que eu escrevi, sabem um pouco mais quem eu sou. É aquilo que eu penso, né? Então, por isso que é bacana postar, por isso que é bacana até comentar e trocar informação, porque a gente começa a se conhecer. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Santa maturidade. Santa maturidade vai virar mesmo. Vai um bordão aqui.
Hoje, mas você entende que esses pontos, porque muitas vezes me perguntam assim, mas para uma posição de técnico não olham tanto o LinkedIn, não pensa. Você entende que... Só tem o LinkedIn para olhar, né, gente? Não tem mais o currículo do papel. Eu, no último ano, eu fiz seleção de 8 diretos meus. Então, foram mais de 100 currículos e mais de 50 entrevistas. Então, eu olho o LinkedIn. Eu procuro, inclusive, às vezes a pessoa não põe o link, mas eu pego o nome dela e vou pro LinkedIn. Eu trabalhava a posição, eu olhava sempre no LinkedIn. Então, eu sou aquela gestora que quer saber, eu quero adivinhar o perfil da pessoa antes de fazer a entrevista. Então eu já olho um pouco mais sobre ela, né? Quando ela estudou, o que ela fez, por onde ela passou. E um perfil que não tem nada. Então, que assim, já me deparei muitas vezes com um perfil que não tem nada, basicamente, na pessoa. Gente, então já fica a dica, né? Você que gosta de dar dica... Hashtag fica a dica. Porque, na verdade, o LinkedIn, para além das pessoas criarem conteúdo ou não, que eu acho que é um tipo de posicionamento que eu tenho, que vocês também produzem conteúdo, vamos dizer assim, é mais opcional do ponto de vista de que as pessoas podem decidir só lerem conteúdo ou também não interagirem. Aprenderem e conhecerem um pouco mais. Sim. Mas eu entendo que estar ali, de alguma forma... Assim, nos dias de hoje, é o nosso território de apresentação. A gente não tem mais o currículo vitae, assim, aquele papel que a gente mandava para a empresa. Este hoje é o canal que a gente tem de visibilidade, de conexão e porta de entrada das empresas. Então, qualquer que seja a companhia hoje, tudo bem, até as menores, eu trabalhei numa fazenda em Goiás, eu olhava currículos para a posição de gestão ou de técnico no LinkedIn. Tudo bem que se for falar de uma vaga operacional, rural, de um operador de máquinas, ainda assim vai ser quase mais no QI, ali na cidade, no município, a gente vai usar muito menos, cada vez menos papel. Então, assim, se você não está no LinkedIn, é hora de você estar. Hashtag fica a dica. Boa, Gi. Virou publi já. É básico. Bom... Acho que foi muito legal te conhecer um pouco mais da sua trajetória. Queria agradecer duplamente, primeiro, por esse momento de hoje, segundo, por você aceitar esse desafio de fazer parte do Fala Segura, né? De mais que isso, não é só fazer parte, é um projeto nosso, desse sonho ser nosso. Sim. E agradecer toda a sua dedicação e comprometimento aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, Lena. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.